Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pediatra de Mães. Vamos curtir, compartilhar, liga sininho, marque nas suas redes sociais, marque a todos nós nas suas redes sociais, se inscreve no canal e vem comigo para mais esse dia. Eu estou com ela, nutricionista materno-infantil, terapeuta alimentar com especialidade em crianças com TEA, palestrante, esposa do Eli e mãe do Ayan. Muito obrigada! Gratidão, ai, um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu fiquei imensamente feliz, porque você é a minha pediatra, né? Não é só do Ayan, então eu fiquei extremamente feliz em poder contribuir. Obrigada, meu amor. E vamos conversar um tema aí super interessante. Houve algum momento que você sentiu que você precisava escolher entre a carreira e a maternidade, Ayla? Sim. Tiveram 2 momentos muito importantes, que foram exatamente na época ainda que eu estava na faculdade, porque o Ayan, ele nasceu na época da pandemia, finalzinho de pandemia. Então, eu ainda estava na UNEB, aqui em Salvador, no Cabula, só que não poderia fazer a parte do estágio. Então, suspendeu, ninguém mais pode fazer estágio. Então, eu tive que voltar para Morro. Ela mora em Morro de São Paulo, triste, né, gente? Triste, né? Que coisa. E aí, o que foi que aconteceu? Quando retornou, eu já tinha Ayan. Então, eu fiquei, eu volto ou eu fico em casa, porque a Ayan só tinha 4 meses. Nossa. Quando realmente liberou e eu estava amamentando. Então, eu era exclusiva, né? Então, era totalmente atenção para ele, vivendo em morro, praia, não sei o quê. E pensava, vou voltar para Cabula, Roberto Santos, engarrafamento, como eu vou conseguir lidar com a Ayan? Então, eu tive que parar, realmente. Quando eu percebi ali que ia retornar, fazer todo um planejamento. Então, eu falei, não, eu também preciso cuidar de mim, porque para mim sempre foi importante também trabalhar. E eu gostava, né? Eu ainda vivia num padrão muito assim, que hoje eu posso dizer que eu estou bem diferente, mas naquele momento era um padrão para mim, era uma necessidade também eu trabalhar. Então, foi o meu primeiro momento que eu tive que escolher. Aí, o que foi que eu fiz? Eu digo, tá, mas eu também não quero deixar de ser mãe, porque isso aqui foi meu sonho. O que é que eu vou fazer? Então, eu fui lá apelar com todo o sentimento para as minhas professoras nutricionistas, que eu sou muito grata. E eu falei, sabe que aleitamento materno é muito importante, ela já né? vai com artigos na mão. Já. 4 meses, tive um neném, vocês aqui influenciam para que possa fortalecer, que essa mãe continue amamentando. Quero ver na prática agora vocês me fortalecerem. Tem como a UNEB conseguir para que eu possa fazer pelo menos esse estágio, que são nas escolas, eu fazer lá em Morro é muito precário. Aí comecei a dizer todas as dificuldades, é uma ilha, não sei o quê. E eu iria agregar muito, e seria uma oportunidade de dizer que o Estado está ajudando, não sei o quê. E com todos esses argumentos, todos plausíveis. Pois é, aí eu consegui fazer com que eu continuasse em Morro e fiquei com a Ayan amamentando, e a creche era muito pertinho da minha casa. Então, ali eu respirei. Só que para isso eu sabia, se eu quiser concluir realmente nutrição, eu vou ter que ser muito bem elaborada, porque o próximo do Roberto Santos lá não tem hospital. Então, eu teria que vir para aqui. E eu queria vir para aqui para ter essa experiência, né? Que é totalmente diferente de você aprender na sala de aula e aprender na prática. E eu queria muito. Então, eu escolhi os lugares mais difíceis para estagiar. Mas eu estagiei com glória. Por quê? Porque eu me organizei. Tudo foi muito no planejamento. Eu sabia, eu vou ficar 6 meses com a Ayan em Salvador. Eu preciso ter uma rede de apoio. Eu vou gastar quanto com babá? Fui para a planilha mesmo. Vou gastar quanto? A virginiana, né? Babá, vou gastar quanto isso? O marido vai ficar em Morro, como é que eu vou fazer? Então, eu fazia o quê? Então, eu tinha que ir para Salvador, mas também eu voltava. Mas como já era minha rotina, não estava difícil. Agora, o negócio, a rotina era com o bebê. Aí, eu cheguei a trocar a fralda de Ayan no ônibus da Cassi Turismo, que era a empresa que fazia esse translado. E fui me virando mesmo. Uma mãe que quer estudar, ela passa por cada diferente. situação. E aí eu já deixo até minha gratidão também para todos os pacientes, que na UNEB tem
uma clínica, escola, que nós atendemos lá gratuito. Por sinal, para quem não sabe, tem todas as especialidades de nutrição. Então, pediatria, para atleta, enfim. E aí, o que foi que eu conversei com o pessoal de lá? Ó, eu tô em aleitamento. Aí, fui para o mesmo argumento, né? Aleitamento materno. O bebê tá assim, não sei o quê. Então, eu quero atender. Eu quero muito atender. E eu sempre fui muito uma boa aluna. Então, isso ajudou bastante. Então, todo mundo me abraçou. E aí, eu falei para elas, eu quero trazer a Ian para cá. Porque o horário de atendimento aqui não tem como regular. Às vezes o paciente demora, paciente de interior, atrasa, cabula, engarrafamento. Não dá, eu quero trazer ele para aqui. Vocês me dão um suporte? Tá, traga o carrinho dele que ele vai virar. Então, numa recepçãozinha assim do lado, toda semana. Uma semana era meu marido, outra semana era minha mãe, outra semana era uma babá. Ficava com a Ian. E eu já chegava para paciente e falava, olha só, eu tô com um bebê lá fora. Se chorar, é o alarme que eu tenho que ir lá dar uma mama para ele, mas eu volto. Aí eu já combinei com a secretária, porque eu também era muito envolvida. Desenrolada também. Já falava para ela, enquanto ela estiver aqui, você vai dar esse questionário aqui que ela vai responder já da frequência alimentar, que é o tempo que eu saía para poder dar mama a Ian. Então eu saía, dava mama para Ian e voltava. E nisso foi o que eu consegui realmente me virar. Literalmente. Que luta demais. E aí eu peguei e falei, não, foi aí que eu falei, não, eu quero ser mãe, mas eu também quero ter uma carreira. E o ponto mais crucial foi o último estágio, que é no Roberto Santos, que às vezes a gente tem que dar um grande hospital daqui, tá, gente? E aí tem que dar um plantão. E aí, o estresse mesmo, o corpo chegou a estressar, e que você foi extremamente necessária na minha vida, que naquela época você foi lá e me suplementou, porque eu não estava aguentando mais nem sobreviver, porque eu amamentava. Eu tinha uma menina que tomava conta de Ian enquanto eu estivesse fazendo essa época do hospital, mas quando eu chegava em casa, ela ia embora e quem começava era eu. Começava o segundo plantão. Era o meu plantão ali. E o pior de tudo foi que esse estresse, essa carga mesmo, logo no final, me acarretou, que ainda tinha TCC, me acarretou em quê? Em uma diarreia durante 20 dias. Que foi quando eu descobri justamente a síndrome do intestino irritável. Então, foi mais pela questão emocional, eu estava amamentando. Então, hoje eu estou com 53 quilos, eu cheguei a 44. Nossa Senhora. E aí, a minha preceptora falou bem assim, Ela, você pode desistir. Semestre que vem você retorna. E aí eu olhei para a cara dela, não falei nada, só sorri. E disse, não, vamos aqui continuar, o paciente, tal. Porque na minha cabeça eu não tenho uma opção de desistir, eu vou persistir. Só faltam o quê? 30 dias? Não, eu vou conseguir. Quando eu chegava em casa, ver meu filho me estimulava. Amanhã eu vou estar melhor. Aí, no outro dia, nem água eu conseguia beber. E me pergunte como é que sobreviveu. Fosse aqui do pensamento, porque eu comecei a catalogar, eu comecei a marcar xizinho. Agora só falta 21 dias. Agora só 20, agora só 19. Então, isso foi me dando força mesmo e saber, eu me planejei para isso. Eu vou finalizar e eu vou conseguir. Então, é muita força de vontade mesmo. Sim. Né? Então, foi ali que eu percebi que não. Eu sou capaz de ser mãe e eu sou capaz também de ter uma carreira. Então, não foi no meio da carreira, foi no início mesmo que me mostrou. Vai querer ser mãe ou vai querer seguir sua carreira? Eu disse, não, eu quero os dois. Eu quero os dois. Por que não? Eu quero os dois. Você acha que existe culpa em desejar o crescimento profissional quando a gente é mãe? Eu acredito que a culpa ela não venha da maternidade. A culpa ela vem da pressão social. Sim. Por quê? Porque os momentos que eu me sentia com culpa era justamente 2 momentos assim fortes foi. Primeiro foi quando meu marido falou para mim assim: "Você vai sair para cuidar do filho dos outros e vai deixar o seu em casa?" Forte. E aí eu peguei, olhei assim, eu disse: "Nossa", e aí chorando. Aí eu falei para ele: "Filho, a mamãe vai ter que ir." Aí eu uso as estratégias que eu tenho para me despedir dele e fui. Mas aí fui com aquela certeza, ok. Mas isso daqui também é importante para o futuro dele. Se eu não estiver aqui, porque eu cheguei a um momento a ficar sem trabalhar por conta dessa pressão. Porque minha mãe me falou, você sabe que agora que você tem filho, né? Você não é uma profissional completa.
Então, agora você é um pouco mãe e um pouco nutricionista. Ai, gente, que cruel até. Aí eu olhei assim pra ela e falei, não. Aí também a mesma coisa que eu fiz pra professora. Não rebati, eu só sorri. E aí eu falei, não. Eu quero ser uma boa nutricionista e vou continuar sendo uma boa mãe. E foi aí que eu percebi que a culpa que eu estava querendo carregar Não era sua. não era minha, era um padrão que eu nem julgo a minha mãe, não julgo a minha avó, não julgo ninguém, porque foi um padrão que Ensinado. ensinado. E eu olhei assim, mas tá, esse padrão não é meu. Isso. E esse padrão eu não vou levar. Então, foi a partir daí que eu percebi, sabe, lá no início, na faculdade, nos estágios, que foi tão sofrido, eu não preciso continuar nesse padrão de me manter em ter os dois de uma maneira sofrida, porque eu posso e mereço que seja leve. Então, eu comecei a trabalhar isso na minha mente e hoje eu não me culpo tanto. Ainda continua, né? É eterno, né? Difícil, é difícil. Não conheço nenhuma mãe que não se culpe. Mas eu volto para a consciência. Eu entro no padrão da clareza. Tá, Então, eu não saio da culpa. Eu começo a vincar para a clareza. Tá, mas isso daqui foi o que eu organizei. Nos momentos de surtos maternos, eu volto para minha... Onde eu escrevi no momento de consciência. Então, eu tenho um lugar que eu escrevi, ó. Você tá fazendo isso porque disso, disso, disso. Então, no meu momento de surto, eu vou lá, leio. Ok. É isso aqui. É isso aqui, vamos Tô no caminho certo. Isso. Como equilibrar faculdade, trabalho e maternidade? Então, você contou, né, como é que foi essa questão, mas emocionalmente, você sentia que as bolas estavam caindo no malabarismo? Como é que foi isso? Eu acredito que não tem como você ter um equilíbrio. É uma opção minha, né? Eu acredito. Eu percebi que ficou mais leve para mim quando eu percebi que não tem como eu pegar aqui com números, eu sou muito metódica. E eu percebi que não tem como ter equilíbrio. Por quê? Porque um dia você vai estar melhor no trabalho. Você vai ser uma ótima profissional. Muitas vezes você deixou de ser participativa no café da manhã em casa. Isso. Aí outro dia você foi ótimo em casa. Aí esqueci de responder todo mundo no WhatsApp que falou comigo. Então, eu percebi que não tem como você ser 50, 50, 80, 20. E ali, quando eu comecei a trazer essa clareza para mim, lá, eu comecei a me permitir ser mais leve. Eu comecei a me permitir a estar mais presentes. Então, se eu tô aqui com você hoje, no podcast maravilhoso, eu tô com uma energia aqui. Quando eu sair também dali, eu já tô com a energia em Ayan. Ninguém me pergunte, aí eu já nem sei. A minha mente mesmo já começa... Porque podcast, como assim? Ah, sim, acabei de gravar. Por quê? Porque meu pensamento, então eu comecei a ser presente naquilo que eu preciso. E o que me deu uma base muito boa foi o planejamento. Então, eu procurei técnicas mesmo, profissionais que são bons em planejamentos. Aqui em Salvador mesmo, Ana Júlia foi uma das que me deu esse direcionamento. Ela até é esposa do Dinho. E aí, ela faz o Planorama. Não sei quem é Dinho. Ele é daqui de Salvador, é bem conhecido. Desculpa, eu não conheço. Mas ela tem um Planorama. Então, esse início desse ano, eu falei, eu vou ser boa em tudo. E para isso, eu tenho que estar bem planejada. Então, se deu certo lá quando eu fazia sozinha, imagine agora com uma pessoa que é especialista em te organizar e fazer o planejamento. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui fazer esse Planorama. Olha que maravilha, fica lá em frente a Morro. Ela pegou uma ilha paradisíaca. O dia todo você fica lá aprendendo como planejar a sua vida, como tirar tudo que você tem na sua cabeça, colocar nos post-it, depois você vem organizando prioridade e durante 6 meses ali, 5 anos, você já sabe o que é que você tem que fazer. Então, organiza a parte financeira, tudo. Então, eu digo, é por aqui. Então, a rainha das planilhas, sim. Então, o que foi que eu consegui foi justamente fazer o equilíbrio dessa forma, que às vezes vai ser desequilibrada e tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque eu acho que o maior desafio é esse, você entender que assim, o dia que não conseguir sustentar todos os pratinhos, tá tudo bem. E é o que eu digo pro meu filho, eu digo no meu trabalho, vocês vão me ver falhar, mas vocês não vão me ver parar. Isso. Então, eu vou permanecer. Eu posso errar hoje, posso não ter, assim, uma atenção imensa com meu filho hoje, mas amanhã eu posso melhorar. Eu posso, no meu trabalho, agora eu não consegui, mas amanhã eu melhoro também. Então, eu tô me permitindo. Eu sei que hoje eu posso errar. Tá tudo bem. Começa de novo. Errou, borracha, vai lá, começa. Tá tudo bem. Faz parte, né? Eu acho. Você sente que, então, que as mulheres são mais cobradas para ter esse equilíbrio? Mais do que os homens? Com toda certeza. Com toda certeza. Até porque
Nós somos cobradas para fazer tudo. Sim. E tudo bem e sorrindo. E sorrindo. E bonitas. E bonitas. E maquiadas. E maquiadas. E atletas. Ai, que cansativo. E tudo. Então, você tem que fazer tudo e tudo bem. Eu percebo, eu venho de uma família machista. Então, eu percebi que era pesado desde o início. E desde o início eu disse, não é isso aqui que eu quero seguir. Então, eu saí de casa para estudar. Literalmente, eu tinha 14 anos, que eu fui para uma escola federal, que eu sempre morei no interior. Então, eu fui para uma outra cidade para estudar em uma escola federal. Já foi uma diferença lá na minha região, porque na cidade que eu estava morando não ia ninguém para o colégio federal. E eu ia e voltava todo dia, até conseguir morar lá. E comecei a morar sozinha. Então, eu tive que ir me desenvolvendo por querer. Hoje em dia, eu entendo também, lógico, que esse caminho que eu segui foi porque eu já tinha um hiperfoco, né? Sim. Que é estudar. Eu amo estudar. Então, me estimulava. Então, quando eu sabia, eu vou aprender uma coisa nova, vou fazer algo novo, é algo que me traz muita alegria. Então, eu acredito que isso foi que me fortaleceu para eu ir contra o machismo que já era imposto na minha família, porque minha família pai de pai é árabe, vem de descendência árabe. Então, puxado mesmo, assim, aqueles comentários, aquela fala, que é um padrão mesmo. E se falar para eles, eles nem vão. E você saiu da curva desse padrão? E hoje eles te enxergam com respeito ou não? Ainda tem que ser trabalhado. Porque tá enraizado. Ainda tá enraizado. Mas eu entendi que... É sobre eles, não sobre você. Isso, perfeito. Eu falei, é sobre mim. Aí foi onde eu comecei a trabalhar em outro grupo com a dependência emocional. Por quê? Porque para eu estar aqui hoje, por sinal, isso aqui é uma quebra de padrão. Que eu até estava comentando, eu tenho uma dificuldade de me expor. Por que eu tenho essa dificuldade de expor? Por conta do medo do julgamento. Porque eu era sempre julgada porque eu era diferente. Porque eu pensava diferente. E aí eu fui perceber, mas para eu conseguir ir além, agora eu não preciso mais de estudo, eu preciso de permissão. E é uma permissão que eu mesma tenho que me dar. De mim mesma. Isso, aí para isso eu tive que trabalhar a dependência emocional. Então, eu tive que ter conversas difíceis mesmo com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, dizer, a partir de agora as decisões são assim, ter limites claros. E assim, tem coisas que eles não aceitam ainda, né? Que acham que é exagero e tá tudo bem. Cada um lide na sua terapia sobre isso. Pois é, eu tô me permitindo. Mas você acha que essa Ayla que fez tudo isso de se impor, de mostrar, foi a Ayla a Ayla mãe que conduziu, porque temos vários eus, né? Sim. A Ayla mãe que pegou na mão de todas as outras e falou, vamos, que é sobre isso, você acha que foi ela? Eu acredito que ela me trouxe o estímulo para... O empurrão. Isso, o empurrão para trazer essa clareza, porque eu não queria repetir os mesmos padrões com o meu filho. Eu disse, não, termina em mim. Eu e ele sempre repete isso lá em casa. Olha só, isso aqui acaba em mim. Perfeito. A Ian é livre. Ele não precisa mais levar isso aqui. Então, a partir do momento que eu comecei a criar e ter aquela visão, não, eu não quero que meu filho passe mais por isso que eu passei. Então, eu preciso mudar o meu padrão para que ele não aprenda e ele não continue a repetir o padrão, isso. Né? Lógico. Então, eu acredito que foi sim a Ayla mãe que trouxe essa força, vamos dizer assim. O que você diria para a mãe que está vivendo esse conflito hoje de estudo, de maternidade? O que é que você falaria para ela? Eu falaria que mesmo ela percebendo que está nesse momento muito desafiador, porque são várias fases, principalmente na fase desafiadora. E aí eu trago algo muito importante para mim, que eu estou vivendo, que daqui a um ano, se você me perguntar, eu posso ainda estar melhor ainda, mas foi da parte de ser uma mãe atípica, não por meu filho ser diagnosticada, porque é algo até que muita gente ainda não sabe que foi no ano passado, eu fui diagnosticada como autista nível de suporte. Então, eu acredito que nós costumamos ver muito sobre a informação da criança atípica, de acolher a criança, mas nunca, até hoje, né? Então, você vai ser uma das primeiras que eu vou ver falando assim, do acolher a mãe neurodivergente. Porque o que eu quero dizer para essa mãe é que, com certeza, tem várias por aí, muitas que não foram diagnosticadas, assim como eu.
com antecedência, porque mulheres é muito mais desafiador, né, de fazer esse diagnóstico. Que elas persistam, que elas primeiro conheçam a si, porque depois que eu conheci a mim, que eu conheci quais são os meus limites, que eu impus os limites, que eu trouxe a clareza para a minha vida, o meu jeito de funcionar é com planilha, eu preciso ter rotina. Então, eu comecei a funcionar melhor, eu comecei a ser uma mãe melhor, eu comecei a ser uma profissional melhor, a partir do momento que eu conheci a mim. E criei estratégias também. Eu acredito que eu sou muito da estrategista. Porque com a Ian, eu só me permiti ter esse diagnóstico também por conta dele. Porque ele queria me abraçar e eu comecei a me incomodar. Depois que a amamentação, que a mamãe tem até 2 anos e 4 meses. Passou dali, às vezes quando ele vinha me abraçar, eu sentia um desconforto tão grande. Eu digo, mano, o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Isso aqui não é normal. Oxe, eu amo meu filho. Aí eu comecei a perceber, não foi o amor que acabou, foi a forma de dar carinho que eu precisava criar uma nova estratégia. Então, tem dias que eu atendo de 8 da manhã até 5 da tarde. Eu chego em casa, eu estou esgotada. Então, hoje eu tenho uma consciência que foi uma sobrecarga mesmo que aconteceu. Então, se é para ele me abraçar e me beijar, eu crio uma estratégia que eu sento no meio e ele fica rodando, me dando um batalhão assim de beijo. Então ele fica soltando beijo e fica rodando para mim. É o dia que é para ele me abraçar, ou que eu não quero, a gente inventou a do dedinho. Hoje a mamãe só quer aquele abraço de dedinho, mas cheio de amor. Então eu fui criando a estratégia para que eu não... se respeitar. Isso, porque se ele me abraçasse, daqui a 10 minutos eu ficava muito nervosa e eu queria até... Não, você... Eu falei, não, mas peraí, eu tenho que encontrar. Aí eu falei, não, eu tenho que procurar apoio. E eu pensei, meu Deus, será que eu tô ficando depressiva? Eu pensei em tanta coisa. Sempre penso. E aí, quando eu fiz 4 meses de acompanhamento, realmente... Eu tenho questões sensoriais, então você olhar para essa mãe hoje, eu tenho certeza que vão passar mulheres maravilhosas aqui que são mães. Eu gostaria de falar para a mãe que realmente tem alguma neurodiversidade, que elas se respeitem, que tá tudo bem, que às vezes você não vai, porque quem é que vai dizer que não quis abraçar um filho? Fica até com vergonha, né? Com medo de julgar. Mas sim, teve dias que eu não queria abraçar meu filho, mas que eu amava ele tanto que eu procurei estratégia para melhorar. Então, procurem profissionais que possam te apoiar, que possam dizer, funcionou isso comigo, vê se funciona com você também. Então, eu acho que é uma forma de acalentar e procurar profissionais, que eu sou muito grata a você. Porque você mudou muito a minha vida. Eu acredito que eu fui muito abençoada, né? Porque quando você me perguntou, com 11 dias que eu cheguei no seu consultório, você me perguntou assim, como é que está você? Antes de perguntar como é que está a Ian, foi a primeira vez depois que eu tive a Ian que alguém me perguntou como era que eu estava. A não ser minha mãe, eu acho que porque é coisa de mãe, né? Como é que você tá, minha filha? Tal. A não ser minha mãe, eu acho que foi você, a primeira pessoa que me perguntou. E você, como é que está você, antes de falar? Tanto que essa prática, até hoje, eu faço com as mães dos meus pacientes, principalmente os pacientes atípicos. Eu pergunto para ela, tá, vamos aqui falar 2 minutos de você, como é que você tá? O que é que você fez de diferente nesses últimos dias? Em 30 segundos, elas já estão falando do filho de novo. Eu digo, volta, redireciona, como é que tá você? Você viu que você já mudou? Ela, nossa, mas nunca ninguém, não, eu já tenho 8 anos nessa luta, meu filho não come, e não sei o que. Eu falei, não, volta de novo, como é que tá você? O que é que você comeu hoje? Aí eu começo a redirecionar, porque aí eu apoio elas falando, se você estiver bem, seu filho só vai comer bem se você estiver bem. Porque se você estiver tão exausta, você não vai ter a paciência de fazer a receitinha que é possível para a questão sensorial dele no momento. Ele só gosta de crocante, você vai ter que ter a paciência de assar. E se você estiver muito... esgotada, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Então, para a mãe é isso, se respeite. Perfeito. O que é que você diria pra Ayla de 5 anos atrás? Ela sentou aí do seu lado, ela chegou, se encontrou com a Ayla de 5 anos atrás, sem filhos. Aí uma Ayla que ia entrar na faculdade, e aí? O que é que você fala pra ela? Eu falaria pra ela, oi, maravilhosa! Então, tudo que você sente, tudo que você passa não é exagero. Que eu olhava muito com exagero. Não é exagero. Você ainda não se conhece o suficiente, mas tenha certeza que você é muito forte, que você é capaz, que você vai ser uma mãe
incrível, que você é uma profissional maravilhosa, que vai melhorar a cada dia e que você vai ter um propósito lindo na vida de mães, de filhos, que vão precisar de você para alimentar não só o corpo, mas também a alma como um todo. Então, continue firme, você vai surtar algumas vezes, mas tá tudo bem. Depois você sorri e faz parte. Continue. Você consegue, você é capaz. Perfeito. E ela conseguiu, gente. E ela deu certo. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Demais. Participar e obrigada por ter aceitado. Gratidão por ser essa pede que pensou em nós. Glória a Deus. Ai, coisa linda, obrigada. E finalizamos mais um episódio do Pediatra de Mães. Quero agradecer os nossos patrocinadores, HTM Farmácia de Manipulação, Gourmet Neném, Soares da Cunha, Boiron Homeopatia, Therapy, Laboratório Sabin, Laboratório Jaime Cerqueira. Até o próximo pod.